Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esses biscoitos, como vocês já viram aí na introdução, que eles ficam parecendo biscoitos, aqueles, eu não posso falar a marca aqui, mas aqueles biscoitinhos marrom recheado de morango e esse biscoitinho recheado de baunilha. Fica muito legal, se você fizer vários e colocar num pratinho, fica uma decoração bem legal, ó. Fica bem bonitinho. Eu vou ensinar a fazer com o fio do biscoito marrom, mas tanto faz. Se você quiser fazer o biscoito preto, é só colocar fio preto e fio branco. Fio amigurumi, tá? Eu tentei fazer com o fio balloon e eu achei que não deu certo. Eu achei que ficou muito mole, então o fio amigurumi é perfeito para fazer o trabalho. Então, vou pegar aqui meu fio marrom, vou deixar os materiais na descrição. Ele é um fio marrom cacau. É uma receita bem rapidinha de fazer e bem legal. Então, a gente vai iniciar com 10 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, a gente fecha o anel mágico. Fechei aqui. Agora, a gente vai fazer uma carreira só de aumentos, então serão 10 aumentos. Aí, aqui eu faço meu primeiro aumento, já coloco o marcador pra poder não me perder, porque vai ser crochê circular também aqui, tá? Coloco aqui o marcador. Então, eu vou terminar minha carreira de aumentos e já volto. Aqui, fiz a minha carreira de aumentos, aqui a gente ficou com um total de 20 pontos. Lembrando que eu já venho crochetando e escondendo o fio do início, mas você pode arrematar ele no final também, se você preferir. Agora, a gente vai fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Então, vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Pronto, terminei minha sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ele fica assim onduladinho mesmo. Agora, a gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos. Então, será um total de 30 pontos. Vou fazer minha carreira de ponto sobre ponto e já retorno. Fiz aqui minha carreira de ponto sobre ponto. Aqui, você não finaliza com ponto baixíssimo, você finaliza a carreira normal e já corta o fio. Deixa um tamanho razoável pra gente fazer a finalização. Aqui já tá pronto a primeira parte do nosso biscoito. É bem simples. O segredo tá na montagem e nas finalizações, mas é fácil também. Aqui eu vou colocar esse fiozinho na agulha de tapeceiro e eu vou finalizar nossa bolachinha com um ponto baixo falso. Eu não fiz nenhum vídeo aqui no canal ainda, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre o ponto baixo falso. Pra fazer ele, a gente tá aqui, ó. A gente vai vir o trabalho de frente pra você. Você vai pular um ponto de base e vai inserir a agulha no outro, ó. Pulei esse ponto, vou inserir a agulha no ponto seguinte. Puxei. Aí, você vem com a agulha e insere dentro do ponto, ó. Dentro do ponto que você veio com o fio. Insere no meio dele e puxa. Ó. Inserir no meio. Peraí que desfocou, aí. Inserir no meio. Agora, é só apertar até ele ficar redondinho. Tá vendo, ó? Aí, agora a gente só arremata. Pra arrematar, eu passo de um lado pro outro até ficar bem firme o fio. E aí, eu corto ele, deixo uma rebarbinha na parte de trás, que é a parte que vai ser costurada. Então, não tem problema. Deixo uma rebarbinha para não soltar esse arremate. Aqui, a gente terminou a primeira parte do biscoitinho, ó. Viu como fica mais bonito o acabamento com ponto baixo falso do que com ponto baixíssimo. Aí, você só arruma o formato para ficar mais redondinho. Agora, para terminar o biscoito, você vai fazer duas partes marrom, se você estiver fazendo esse mesmo biscoito que eu, e uma parte do rosa. Uma parte com rosa e duas com marrom. Se você estiver fazendo o biscoito preto, serão duas partes com fio preto, que é as casquinhas do biscoito, e uma parte com fio branco, que é o recheio. Então, agora eu vou fazer mais uma parte marrom e uma parte rosa, e aí eu volto pra gente fazer a montagem. Aqui, ó, eu já fiz as 3 partes do biscoito.
as duas tampinhas e o recheio. Eu deixei o fio rosa pra fazer de novo o ponto baixo falso com vocês, pra ficar mais fixado na mente, né? Então, vamos fazer o ponto baixo falso. Pra fazer o ponto baixo falso, esse aqui, já terminei aqui o trabalho. Pra fazer o ponto baixo falso, eu vou colocar esse fio aqui na minha agulha, tô usando a agulha de tapeçaria. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tá com o fio aqui no ponto que a gente vai iniciar ele. Pulo um ponto aqui da base e vou no seguinte, passo a agulha no meio, ó. Pulo um ponto e passo a agulha no meio do próximo, ó. Passei a agulha no meio do próximo ponto. Eu volto desse ponto em que o fio tá saindo e passo a agulha bem no meio dele aqui, ó. Bem no meio da correntinha desse ponto aqui. Agora, eu puxo. Pronto, aqui tá feito o nosso ponto baixo falso, ó. Aí, pra finalizar, você puxa bem e arremata, que aí ele vai ficar quase imperceptível, né? A gente só vai reparar porque a gente é crocheteira experiente, mas ele vai ficar quase imperceptível. Então, é assim que a gente faz o ponto baixo falso. Agora, eu vou terminar de arrematar aqui e a gente vai costurar. Já arrematei todas as bolachinhas. E pra costurar também tem uma dica, né? Pra ela ficar mais bonitinha. Vamos lá. Eu gosto de alinhar onde tá o ponto baixo falso, se você conseguir identificar, ó, eu consigo identificar. Eu gosto de alinhar ele sempre pro mesmo lado, que aí a parte mais bonitinha eu deixo pra frente, pra decorar, né? Então, vamos lá. Essas aqui são as partes de cima do trabalho, ó. Essa é a parte do avesso. Ó, tá vendo? Que ele é um pouco diferente. Então, na bolacha de baixo, eu viro o avesso para cima. O recheio eu deixo pra cima. E a bolacha de cima... E a bolacha de cima, eu coloco ela virada pra cima mesmo. Então, a bolacha de baixo virada pra baixo, o recheio virado pra cima e a bolacha de cima virado pra cima. O que eu faço aqui pra me ajudar na costura? Eu alfineto os três juntos. E eu alfineto os três juntos porque a gente tem que costurar em todos os pontos, porque senão o biscoito fica torto. Se a gente fizer a costura em todos os pontos, pegando as três camadas juntas, fica bem retinho. Então, e a costura tem que passar no meio do ponto. Então, eu alfineto do jeito que a gente vai costurar, ó. Passando dentro do primeiro, dentro do segundo e dentro do terceiro, pra ele alinhar, ó. Porque ele tem tendência a ficar emborcadinho pra fora, esse pra fora e esse pra cá. Então, ele alinha, tá vendo? Ó, aqui ele tá emborcadinho, com o alfinete ele alinhou. Então, eu vou alfinetando em volta, cuidado pra não furar o dedo quando for costurar, porque eu furo algumas vezes quando eu vou costurar com esses alfinetes aqui. Então, toma cuidado aí. Então, eu vou passar os alfinetes aqui, em mais ou menos uns 10 pontos já tá bom. É só pra eu saber onde eu vou costurar e alinhar direitinho o biscoito, ó. Tá vendo? Ele alinhado, ele sem alinhar. Aqui ele alinhado. Vou passar o alfinete e já venho pra costura. Aqui, já alfinetei, ó. Se você for desastrado igual eu sou, você marca eles com marca-pontos, ó. É que eu não tenho marca-pontos o suficiente pra fazer essa volta, então tô pondo alfinete. Mas eu acabo me furando durante o processo, né? Eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria, vou pegar um fio grande da cor marrom. E aí, a gente vai começar aqui. Tanto faz onde você vai começar a costura. Então, você vai passar essa costura pegando as três camadas no meio dos pontos, ó. Você não pode pegar só uma alcinha. Se pegar só uma alcinha, vai ficar feio. Assim, por exemplo. Tem que pegar as duas alcinhas dos três pontos das três camadas, ó. Tá vendo? E aí, você passa. Pra passar pro lado, é só você colocar a agulha assim, ó, de lado. E aí, pega as três camadas de pontos do outro lado também. Deixa eu tirar o alfinete. Ó, vem pro lado. Pego as três camadas de pontos. Ó, e aí, passo. É mais ou menos um zigue-zague, né? Tô aqui do outro lado de novo. Venho com a agulha no ponto do lado. Pego as três camadas de
pontos, ó. E passo o fio. Então, a costura vai ser basicamente essa. Você passa nas 3 camadas de pontos, a agulha. Aí, pra vir pro outro lado, você vem pro ponto seguinte e faz a mesma coisa. É uma costura assim em zigue-zague. Eu vou fazer a volta com essa costura. E aí, eu vou terminar e venho mostrar pra vocês. Mas a costura é bem simples. O segredo mesmo é você pegar as 3 camadas de ponto e as 2 alcinhas de cada ponto. Pra não ficar feio nem torto. E costurar em todos os pontos, porque se você costurar pulando um ponto sim, um ponto não, vai ficar um pouquinho mal acabado. Não feio, mas um acabamento um pouquinho inferior. Pronto, ó. Aqui eu já terminei a costura, viu como ficou bem retinho? Eu costurei em todos os pontos. E aí, pra arrematar, eu passei o fio de um lado pro outro e cortei. É um arremate simples, porque como a gente passa o fio por todos os pontos, ele fica bem resistente. Então, é assim que fica, pessoal. Esse outro aqui é o biscoitinho de outro sabor que eu fiz também, ó. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá pra fazer várias aplicações com esses biscoitinhos. Dá pra decorar a cozinha, colocar em potinhos de mantimento, colar. Dá pra fazer várias coisas legais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizeram, me marca. Se inscreve aí no canal, por favor, pra dar uma força. Então, é isso. Até a próxima.